Olá, meus amados irmãos, eu vos cumprimento com a santa e gloriosa paz do nosso amado Salvador Jesus Cristo. Aqui é o vosso amigo, pastor Daniel Rosa Dutra. No domingo, dia 3 de novembro de 2024, estudaremos a lição de número 5, que tem como título A Promessa de Salvação. Lembra você que estamos estudando neste trimestre sobre as promessas de Deus. Confie e viva as bênçãos do Senhor, porque fiel é o que prometeu. E a leitura diária de segunda-feira, dia 28 de outubro, foi intitulada como A Serpente no Deserto como um tipo de Cristo. O texto escolhido encontra-se em Números capítulo 21, versículo 4 a 9, mas nós leremos apenas os versículos 8 e 9, que diz: E disse o Senhor a Moisés: Faze-te uma serpente ardente e põe-na sobre uma haste, e será que viverá todo o que, tendo sido picado, olhar para ela. E Moisés fez uma serpente de metal e pô-la sobre uma haste, e sucedia que, picando alguma serpente a alguém, quando esse olhava para a serpente de metal, vivia. Amados, no Antigo Testamento temos muitos tipos de Cristo. Na tipologia bíblica, tipos de Cristo são pessoas, objetos, festas, que Deus usou no Antigo Testamento para representar, simbolizar e exemplificar a vida e obra do Senhor Jesus Cristo, preparando a humanidade para a sua manifestação no Novo Testamento. São exemplos de tipos humanos de Cristo: Adão, Isaac, José, Moisés, Melquisedeque, Josué e Davi. Por sua vez, são exemplos de tipos não humanos de Cristo: a Arca de Noé, a pedra sem mãos, que está em Daniel capítulo 2, versículo 34, a rocha de Horebe ferida por Moisés, o Cordeiro Pascual de Êxodo capítulo 12 e a serpente de metal, que mais tarde recebeu o nome de Neustã e que somente nos dias de Ezequias foi destruída porque os filhos de Israel começaram a considerá-la como um ídolo e lhe queimar incensos, segundo Reis capítulo 18, versículo 4. Dois tipos não humanos de Cristo, queremos destacar três neste comentário. Primeiro, a rocha de Horebe. Quando os filhos de Israel chegaram em Horebe, não havia água suficiente para a multidão de gente e o gado. Moisés consulta a Deus e lhe apresenta as queixas do povo. Deus lhe responde: Eis que eu estarei ali, diante de ti, sobre a rocha, em Horebe, e tu ferirás a rocha, e dela sairão águas, e o povo beberá. Êxodo capítulo 17, versículos 5 e 6. A rocha é o tipo de Cristo, que foi ferido pelo juízo divino, para nos dar a água da vida. Moisés executou a ordem de Deus, e a água saiu da rocha, e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 4. Segundo, temos o Cordeiro Pascual. O Cordeiro deveria ser macho de 1 ano. Isso faz uma referência à idade adulta de Cristo em seu ministério terreno. Não poderia possuir defeitos ou manchas. Isso indica a condição de Jesus sem pecados. Várias referências bíblicas nos evangelhos, nas cartas apostólicas e no Apocalipse afirmam que Cristo é o Cordeiro de Deus, o Cordeiro que tira o pecado do mundo. João capítulo 1, versículo 29. O Cordeiro imaculado e incontaminado. 1 Pedro capítulo 1, versículo 19. Ele é o Cordeiro que foi morto e com o seu sangue comprou para si homens de toda a tribo, e língua, e povo, e nação. Apocalipse capítulo 5, versículo 9. Terceiro e último, a serpente de metal ou de bronze. No deserto, o povo de Israel murmurou contra o Senhor. E como castigo, o Senhor enviou serpentes ardentes que picavam o povo e os levava à morte. O povo se dirigiu a Moisés, admitindo que havia pecado. Moisés intercede por eles perante o Senhor, e a ordem de Deus foi que Moisés levantasse uma serpente ardente de metal sobre uma haste, e todos os que olhassem para ela não morreria. Isaías capítulo 45, versículo 22 nos diz: Olhai para mim e sereis salvos todos os limites da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Em 2 Reis capítulo 18, versículo 4, vemos que o metal que Moisés usou foi o bronze. O bronze representa juízo, sofrimento, julgamento. Na cruz foram julgados os nossos pecados. O castigo que nos traz a paz estava sobre Jesus Cristo. Isaías capítulo 53, versículo 5. A serpente de metal deveria ser levantada. Isto aponta para o tipo de morte que Cristo sofreria, a morte de cruz. A serpente precisava ser vista pelos que desejassem o livramento de morte. Cristo precisa ser conhecido para que o homem receba o livramento da condenação eterna. Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.